Olá, milords e miladies do leste, finalmente chegou o dia tão esperado, Anéis de Poder segunda temporada. Pois é, eu já tava carente já. A gente tem que analisar também que a primeira temporada ela foi toda gravada durante a pandemia e também um ano que tava ocorrendo uma greve de roteiristas, né, cara? Então assim, problemas existiram, a gente sabe disso e não tem problema criticar aqui no canal, tá, galera? A galera que quer criticar a série, não tem problema, critica aí, deixa aí o seu comentário, mas vamos lembrar que crítica, galera, é pra ser construtiva. Crítica destrutiva, cara, não vale em nada. Que, eu não gosto dessa comida, porque essa comida tá com tempero, ela tá salgada demais, ela tá muito doce, ela deveria ser menos doce e tudo mais. É uma crítica que você tá fazendo com argumentos plausíveis, né? Agora, por exemplo, eu gosto, essa comida tá ruim porque é uma batata cozida e a textura dela tá ruim porque ela deveria ser crocante, ela não tá crocante. Cara, batata cozida nunca vai ser crocante. Então não adianta você querer criticar uma coisa que não faz sentido, entendeu? Traga alguma coisa com conteúdo pra gente poder debater. Outra coisa muito legal que eu queria compartilhar com vocês é que eu acabei de chegar de viagem, a gente foi pra São Paulo ontem e a gente foi assistir uma espécie de premiere, né? Foi a estreia da série, a gente foi no cinema lá em São Paulo e assistiu com um monte de influenciador, galera ligada ao Senhor dos Anéis. Foi legal pra caramba, foi uma experiência muito maneira. Eu até ganhei um brindezinho aqui, ó, que bem maneiro, um copinho do Sauron Anéis de Poder, vou beber minha aguinha aqui. E é com ele que eu vou acompanhar a série a partir de agora com vocês, hein? Outra novidade que vocês não sabem antes da gente começar a análise dessa série, a partir de agora eu estou fazendo parte da equipe do Omelete para poder cobrir também a série por lá, e eu vou fazer umas participações bem especiais nos quadros bem legais que eles vão trazer de vídeos explicativos sobre o lore do Senhor dos Anéis. Pois é, eu fui convidado e eu tô lá com a Gio, vai ser um quadro bem maneiro, eu tô bem empolgado, então quando vocês estiverem vendo esse vídeo, que provavelmente já vai ter vídeo lá no Omelete no ar, para vocês estarem acompanhando também, aproveita e entra lá e curte, né? E comenta lá se você gostou da minha participação ou não, isso vai me ajudar bastante também a divulgar o meu trabalho. Bom, dito isso, vamos começar, que eu já estava ansioso para poder falar com vocês. Eu vou fazer um vídeo por episódio, tá? Eu não vou fazer dos 3 episódios, porque eu acho que a gente tem muito conteúdo pra debater, e eu acho que vai ser legal a gente ter um vídeo pra cada episódio. Bom, de cara, a série já começa, cara, com Forodoith, né? O que é Forodoith? É uma região que fica bem ao norte. Se você pegar o teu mapa da Terra-média aí, você vai ver ele lá no norte. Forod significa norte, tá? Tudo que, na verdade, é For, que você pegar o For, a palavra For, Forlindon, que é a parte do norte de Lindon, porque ela é dividida em duas, tá? Tudo que tiver o For vai ser norte. E Forod também é usado para norte. E o Wythe, eu não achei tradução para isso no Sindarin. Eu vou perguntar ao Saulo do Élfico, etc., que é um grande amigo, mas por enquanto, como eu ainda não sei para dizer para vocês, a única referência que eu achei é do galês, né, que Wythe significa trabalho, tá? Eu não sei se tem alguma referência, eu vou buscar depois isso pra vocês, mas já de cara a série começa a mostrar uma fortaleza que fica lá. Essa fortaleza a gente viu na primeira temporada, ela não dá um nome específico, mas naturalmente a série ali tá querendo retratar como Angband. Angband foi uma fortaleza onde Sauron foi um comandante, foi um general daquela fortaleza, enquanto Melkor não estava, né? E essa fortaleza foi destruída num primeiro momento, quando Melkor foi capturado pela primeira vez e foi pra Valinor. Depois o Sauron provavelmente ficou escondido lá com orcs, etc. Depois Melkor retorna para essa fortaleza, né, na Primeira Era ainda, e ele reconstrói essa fortaleza, e é onde tem depois a Guerra da Ira, né? E o final da Primeira Era é marcada por essa guerra. Essa fortaleza, provavelmente, esse lugar onde essa fortaleza habitava, na Terra-média, provavelmente foi inundado com o fim da Primeira Era. Como a série sabe que ela provavelmente foi inundada, ela não cita o nome. Pra galera que nunca leu o conteúdo do Silmarillion, porque, pasme, galera, pouca gente leu o Silmarillion. Então, muita gente que vem aqui falar, que vem reclamar, que Tolkien tá revirando no túmulo, etc., cara, nem sequer leu o Silmarillion. O Silmarillion não tá nem de longe num dos livros mais vendidos do mundo. Muito poucos livros foram vendidos se você comparar. Então, assim, pouca gente sabe desse lore. A série não tá sendo feita pra galera que leu o Silmarillion, de fato. Tá sendo feita pra essa galera, é óbvio que tá. Mas, assim, a série, ela quer atingir um número maior de pessoas, ela quer difundir Tolkien, ela quer fazer com que as pessoas se interessem em ler o Silmarillion. Então o que ela faz? Ela coloca essa fortaleza lá para ela dar um pouco o parâmetro pra gente
dessa explicação de Sauron, onde é que Sauron se reuniu, como é que ele começaria ali a Segunda Era a se reunir. Então, assim, quem já vai querer começar a reclamar, essa fortaleza não existe, não sei o que, bababá e tal. Cara, é pra isso, é para as pessoas poderem situar. Imagina Sauron tá reunido com um monte de orc, falando que agora vai ser o rei da parada, bababá. Cara, no meio do nada. Porque no livro não diz onde, não tem isso, não existe nos livros, não existem nada disso contando dessa parte, não tem nada disso. Então, assim, por isso botaram essa fortaleza, entendeu? E eu gostei, porque eu acho maneiro, cara, dar um lar pra aquilo, entendeu? Dar um lar pro mal. E a gente precisa ver isso pra história poder ser bem contada nas telas, tá bom? Cara, e aí você vê o Sauron ali começando a dar um discurso pros orcs, e ele bem inexperiente, bem inseguro, né? Porque aquele período ali é o início da Segunda Era. No início da Segunda Era, a gente sabe que é exatamente quando Melkor é expulso do mundo. Sauron nunca foi o líder, aquele líder. Ele era, sim, uma posição de liderança, ele tinha. Ele era o comandante, sim, do exército de Morgoth, mas ele nunca teve a independência, de fato, de liderar e falar pros orcs o seguinte, ó, meu irmão, eu sou o cara agora. Então você vê ele nervoso, você vê ele inexperiente, você vê ele inseguro. E aí é muito legal porque você vê o Adar entendendo essa insegurança dele, vendo essa insegurança dele e notando isso, observando isso nos orcs, enquanto ele fala. E aí, o que ele faz? Cara, na hora específica da coroação, a gente vê aquela cena que tá maneira, tá boa pra cacete. Foi muito legal. Cara, foi uma cena, assim, que foge do padrão de Senhor dos Anéis filmes que a gente viu. É uma cena que vai muito mais pra padrão Segunda Era, Primeira Era, violência pura na Terra-média, tá? Quem tá acostumado com o Senhor dos Anéis, cara, esquece aquela coisa de amizade, fofinha, bonitinha. Cara, Primeira e Segunda Era é muita tragédia, muita coisa, cara, é ganância, é ego, é vingança, é violência mesmo, sabe? Cara, tragédia, digamos assim. E, cara, isso ficou muito claro já nessa primeira cena, naquela morte ali do Sauron, né? Naquela morte do Sauron. Pra galera que não é muito fã e não lê os livros, que não tem problema, você pode ser fã de Senhor dos Anéis pra caramba, gostar pra caramba de Senhor dos Anéis, mas nunca ter lido os livros. Não tem problema. Eu vou explicar uma coisa aqui importante pra vocês. O Sauron, ele é de uma raça chamada Ainur. Tá? Os Ainur são os Valar e os Maia, que são criaturas superiores que ajudaram a criar o mundo inteiro, que na verdade ajudaram não, que criaram o mundo inteiro, né? A Arda inteira. E o que acontece? Esses seres, eles não morrem, eles perdem a forma física deles e ficam vagando espiritualmente, de alguma maneira, até encontrarem uma outra forma física, né? Isso aconteceu com Gandalf lá nos filmes do Senhor dos Anéis. O Gandalf é um Maia, ele é um Ainur. E aí o que acontece? Ele não morre, ele fica vagando espiritualmente e ele retorna no mesmo corpo, mas com algumas coisas alteradas, né? Ele volta ao branco, ele volta com o cabelo branco, com a barba branca, enfim, porque ele é um Maia, então ele não... O próprio Sauron lá atrás, né, no filme, ele perde a forma física dele e ele vem como aquele olho, né? Que aí, eu vou fazer um vídeo depois pra galera, mas pra quem não sabe, gosta de reclamar de tudo, que a série muda, que a série não muda. Cara, nos filmes do Peter Jackson, o Sauron aparece como um olho, mas nos livros de Tolkien, ele nunca foi aquele olho ali que o Peter Jackson botou. Sabe, essa questão do olho que o Tolkien descreve nos livros é em relação a Palantir, porque o Sauron, ele consegue enxergar as coisas através da Palantir. A gente vê Sauron morrendo, né, e de repente pega no susto aquela explosão, né? Explosão, tchacabum, vamos entrar em erupção. Cara, e aquela explosão é muito legal, porque começa, então, o fanservice que a série tá fazendo pra gente, que é o quê? A série sabe que a galera tem nostalgia, que a galera é nostálgica, né? Que tem essa sensação de que os filmes foram maravilhosos, e foram realmente muito bons. Então, o que a série faz? A série eles pegam várias coisas e colocam, de forma bem sutil e muito legal, referências, que faz com que até essas pessoas que reclamem, que gostam de reclamar de tudo e tal, tenham de repente uma certa conexão e, porra, passem a ver que, cara, os caras estão tentando fazer um trabalho maneiro também, sabe? Vamos dar ênfase a essas coisas maneiras que estão acontecendo. E aí o que acontece? Se você pegar essa cena do Sauron, explodindo, é exatamente na Primeira Guerra do Anel, como acontece depois que o Isildur corta a mão do Sauron e ele faz e dá esse clarão, essa explosão. É bem legal, vejam aí as cenas para que vocês possam comparar. E aí é muito legal porque logo em seguida o Adar, quando ele assume a parada, né, o reinado dos orcs, a primeira coisa que ele fala é: vocês estão livres, né? Ou seja, é um reinado que ele dá, que ele tem é tipo uma coisa assim meio que amorosa, né? Assim, ele tem um sentimento bom. Parece que ele ainda tem um quê
de bondade dentro dele. E ele consegue despertar o quê de bondade que ainda tem dentro dos orcs. Porque, assim, na verdade, nada no universo é completamente mal, né? Ou completamente bom. Tudo existe alguma ponta, alguma fagulha. E ele consegue dar esse amor pros orcs. É meio louca, né, essa relação. Eu gosto disso que a série tá fazendo, porque, cara, enfim, eu gosto. Eu realmente gosto disso. Aí a gente vem para um ponto que eu tenho certeza que vai ser um pouco controverso e que muita gente vai reclamar, mas mais uma vez, não vai saber o porquê que vai reclamar. Que é a transformação do Sauron. Mas tá uma merda, tá ridículo, tá igual o Venom. Talvez não teria feito dessa maneira. Tá? A transformação dele. Eu talvez não tenha imaginado dessa maneira a transformação do Sauron, né, para ele passando por essa morte, tá? Mas tá bem feito. Da maneira que fizeram, tá bem feito. Nos livros, em algum momento você já leu como é que é a transformação de um Valar quando ele perde a forma física para ir para não sei o que, vagar até virar de novo uma forma física? Nunca. Tolkien nunca descreveu nada. Bom, e aí, como eu disse, talvez eu não imaginaria dessa maneira, não teria feito dessa maneira, mas como fizeram, eu achei bem feito. E eu achei muito legal essa coisa daquela gosma, né, que provavelmente era o sangue dele, que virou uma gosma e tal, pegando a vida, né? Então primeiro ele pega o rato, aí depois ele pega a lacraia, aí depois ele vai, né, pegando, que provavelmente foi pegando muito mais outras coisas, até ele poder chegar e parar ali na carroça, né? E essa cena dele pegando as vidas, né, dele pegando ele fazendo essa transformação, se você parar pra pensar, é já um segundo momento que lembra muito os filmes. Olha essa cena da transformação do Gollum. Tá? E olha essa cena dele transformando e pegando essas vidas. Elas vão terminando em fade out, tá vendo? E vai um novo momento, e vai acontecendo uma nova coisa, em fade out de novo. Então essas cenas parecem muito com a transformação do Gollum, como ela foi feita, explicando lá no Retorno do Rei, né? O Gollum tendo essa transformação toda dele. Eu gostei de novo dessa cena, achei muito bem feita, muito bem produzida. Enfim, e pra mim foi de boa. Outra coisa que eu achei muito boa é que a série me parece ter corrigido os problemas que eu reclamava na primeira temporada. Que era essa coisa de explicar o deslocamento, explicar, sabe, o tempo. Quando você vê ele, já depois que ele consumiu lá, que ele matou a velha e se transformou no Halbrand, né? E até ele encontrar aquele velho, né? Que é o cara que tem um cordãozinho e tudo mais. Você vê que ele saiu daquele bioma lá do inverno, de fora do Ice, né? Lá do norte. E vai passando por várias coisas. E vai mostrando ele passando por esses biomas. E vai mostrando, sabe, o tempo passando e ele indo, caminhando. Então você consegue ter uma noção de tempo. Você consegue ter uma noção de que... E aí você consegue ter essa noção de que passou muito tempo, de que, sabe, ele teve que caminhar muito, de que ele foi de um lugar até o outro. E aí isso é legal, porque corrige aquilo que eu falava, que era o problema de roteiro, o problema de explicação, o problema de direção. Pra mim, fica pela primeira vez mais claro que eles estão começando a corrigir esse problema. E aí nesse momento ele já encontra a galera peregrinando ali, os homens, né? Ali tem um primeiro diálogo mais profundo, que também é um dos problemas que eu vi na primeira temporada, a falta desses diálogos mais profundos. E ali o cara já começa a falar com ele sobre maldade, sobre não sei o que ele pode, que ele pode escolher ter uma vida melhor e etc. Isso é bem legal. E nesse momento você vê que Sauron, ali o Halbrand ainda, ele tem um lampejo de querer seguir por um caminho bom. E pra galera que não leu e gostaria de conhecer, na transição da Segunda Era, né, quando Morgoth cai, quando Melkor cai, Sauron cogita voltar para Valinor e tentar se redimir. Ele cogita fazer o bem, tá? Ele quer fazer isso, porque ele tem ainda disso. Quem não sabe, Sauron, no início, foi um seguidor de Aule, que é um dos outros Valar, né? E é o Valar, inclusive, que lida muito com a parte de forja, né? Dessa coisa da forja e etc. Ele, inclusive, criou os anões, ou os anãos. Por isso, os anãos, eles sabem forjar, porque eles eram discípulos de Aule. E o Sauron, ele também era um discípulo de Aule, antes de ser de Melkor, antes de ser corrompido. Então por isso que ele trabalha muito bem com as forjas, né? Então você vê que ali ele quer voltar ainda, ele quer ser um cara do bem, entendeu? Ele tem esse desejo, mas o mal tá muito presente dentro dele, já é muito tarde para isso, né?
E aí é legal porque depois mostra eles entrando no navio, né? Porque eles ouviram falar de Númenor e que gostariam de ir pra lá, tentariam achar Númenor e etc. E aí mostrando eles no barco, ele fecha aquele arco que a gente ficava se questionando lá na primeira temporada. Pô, por que o cara ia estar numa parada naufragada e tal? E aí isso explica, né? E aí que a gente reclamava e tal, que bababá. A série poderia ter mostrado numa primeira temporada, de alguma outra maneira? Podia. E aí essa questão dele não ter um mal já dentro dele, né? Quando o velhinho lá tá precisando de ajuda e eles têm mais um diálogo bom ali, de novo, sobre escolher o bem, né? Todo dia você tem que escolher o bem, o caminho do bem. Pô, ele não aguenta, né? O velhinho tá ali preso na madeira, ao invés dele salvar o velho, ele vai lá e arranca o cordão, que é o cordão que a Galadriel via lá na primeira temporada, com o símbolozinho da possível família dos reis, né, dos povos do sul, enfim, né, dos povos de Harad, né, que são os povos do sul. E aí ele não aguenta e ele mata o maluco, praticamente rouba e vai embora, né? E aí é Sauron sendo Sauron. Cara, e aí começa a segunda temporada de fato, né? Porque fecha aquele arco pra explicar da primeira temporada e começa de fato. E começa com uma cena linda pra mim, muito, muito bonita esteticamente. Cara, a Galadriel cavalgando ali, tentando pegar os anéis do Elrond, esteticamente ótima. Eu não gostei um pouco, por quê? Cara, porque aí o Elrond chega, dá o balão nela, e aí entram lá com Gil-galad, e aí a Galadriel chega depois, tipo, me dá os anéis, e aí, não sei o que, parece que é uma, sabe aquela coisa do irmão e a irmã? Pai, meu irmão fez isso, sabe? Que foram reclamar. Eu achei meio birrenta a cena. É uma opinião minha. Talvez tenha agradado a um monte de gente. Mas é o que eu senti. Eu não acho que foi da melhor maneira. Eu não imaginaria assim, sabe? Eles chegarem pra ter essa conversa. Aí, na verdade, o Gil-galad vem e fala, pô, o Elrond me disse que o cara lá no Halbrand não é quem você falou. A Galadriel vira e fala, pô, a gente tá com os anéis aí que vão salvar Lindon e o Elrond não quer dar pra gente. Aí o Gil-galad vira e fala, mas o Elrond me disse que que o teu amigo lá não era bem teu amigo. Então me diz quem é teu amigo. Como se isso fosse mais importante do que ter um anel pra salvar Lindon. Pô, não é mais importante. Primeiro porque o Elrond não sabia que era Sauron. E, cara, Gil-galad e o Elrond, e ninguém fazia ideia de que poderia ser Sauron ou alguma coisa do tipo. Ok, o Elrond desconfiava que era alguma coisa séria, porque ele viu a Galadriel bolada, ele viu tudo estranho, ele depois achou lá a linhagem, viu que o Halbrand não era o Halbrand. Porra, ninguém tinha noção do Sauron e da gravidade que era. Porque eles duvidavam da Galadriel. Entendeu? Então como é que, a parada vai ser mais importante do que o anel, de fato? Pra salvar Lindon, que é o principal desespero do Gil-galad. Então isso eu não achei muito bem, sabe, explicado, assim. Mas também não achei, tipo, o fim da picada, sabe? Foi um diálogo que eu teria feito melhor, sacanagem. Mas assim, é o meu ponto de vista, tá? Cara, aí ela conta a parada do Sauron, e aí, puta, vem a merda e tal, não sei o quê. E aí vai pro anel. E quando vai pro anel, é muito legal porque já vem a cena de novo do Elrond falando, they must be destroyed, né? Eles precisam ser destruídos. Igualzinho, ele fala no conselho de Elrond que o anel precisa ser destruído. Aí vem o Gimli, pega o machado e vrau, né? E destrói o machado, porque não dá pra destruir o anel daquela maneira. Então, assim, essa fala do Elrond e o Elrond repetindo ela é muito boa, porque ele vai usar isso lá na frente no Senhor dos Anéis, né? Bom, e aí, cara, essa cena maluca termina com Elrond, que tem o sangue de Arendil, e o que isso significa? Fazer o certo, custe o que custar, sabendo que vai morrer ou não, né? E Arendil foi lá pra Valinor, sabendo que ia morrer, né? Que não podia entrar lá, ele foi levar Silmaril e pedir socorro dos Valar. E, cara, o que o Elrond fez ali? Meu irmão, pulou da cachoeira de Lindon, meu irmão, com os anéisinhos, falando, não vou dar pra vocês não, filho, valeu. E, cara, se jogou daquela porra, foi louca, a cena foi boa, foi maneira. Cara, aí a gente já entra no núcleo do Adar lá, né, e do Halbrand, né, o Halbrand chegando em Mordor e se entregando e tal. E aí ele meio que fala lá, dá o golpe do baú lá, falando que sabe que, porra, o feiticeiro voltou e etc, né, que é ele mesmo. Mas, cara, é muito louco porque você vê como a série começou a conseguir fazer essa coisa do Halbrand entrar, né, do Anatar ou do Sauron entrar na cabeça de todo mundo. E ele consegue entrar ali na cabeça do Adar de alguma forma, ele joga ali uma sementinha do mal. E você vê que logo que ele é aprisionado, e ele apanha muito, os próprios orcs ali ficam temerosos, né? Ficam, o Sauron voltou mesmo, irmão? Que parada é essa aí do Sauron? Você vê que ele consegue mexer com todo mundo, cara, né? Ali é o primeiro indício de que ele começa a mexer com todo mundo já nesse primeiro episódio.
episódio. E eu achei bem legal isso. E achei sensacional a série dele falando com o Org, já planejando lá na frente matar o maluco já no final do episódio, né? Ele deu a deixa ali, ele falou com o Org na língua negra de Mordor. Eu achei muito foda, eu achei muito maneiro ele falando e tal, e o Org, tipo, meu irmão, caraca, saindo de mansinho, sabe? Cara, e aí entra num dos núcleos que eu gosto pra caramba, eu gosto muito dos Harfoots, tá? Cara, os Hobbits são os Hobbits, né, cara? São a grande criação do Tolkien, e eu gosto bastante da Nori, eu acho ela uma excelente atriz, assim, ela interpreta muito bem, ela traz um gracejo pro negócio muito bom, e assim... cara, o Estranho, eu tinha várias teorias, tá? Eu tinha assim, a probabilidade dele ser o Gandalf é, tipo, enorme, né? É, tipo, 98%. Mas esses 2%, eu tinha ali, meio por cento dele poder ser um dos Magos Azuis, porque foram pro leste, né? Alatar e Palando, que são um dos Magos Azuis, que foram pro leste e tudo mais. Ou 1,5% dele poder ser o próprio Saruman, né? Ah, mas as coisas que ele falou são as coisas que o Gandalf fala. Ok, mas o Saruman é o chefe da Ordem dos Istari. Por que de repente o Saruman não ensinou aquilo pro Gandalf, de certa forma, e a gente viu o Gandalf falar lá na frente? Então eu tinha uma teoria assim, sabe? Pra ser tipo um plot twist e tal. Mas, cara, cada vez tá mais difícil. E com a primeira cena dele já fica muito, porque é uma cena que ele tá meio que num sonho, numa visão. E, cara, é um cajado flutuando e tal, não sei o que. E esse cajado meio que fica transformando em outro cajado. Cara, e esse outro cajado ali, eu dei um pausezinho no frame. Cara, me lembra muito aí o cajado que a gente tá vendo, que é o do Gandalf lá nos filmes, que não pode ser usado o mesmo cajado, porque aquele cajado é da Warner. Gente, a série, mais uma vez, tem que explicar pra todo mundo entender, a galera que quer criticar sem saber de fato. A série não pode usar uma cacetada de coisas, incluso dos livros, principalmente dos filmes, porque os filmes são da Warner, incluso dos livros, porque o Silmarillion, por exemplo, é um livro da Primeira Era. A série não tem direito a usar nada do livro, incluso as coisas da Segunda Era do livro do Silmarillion. Ela tem como usar as coisas do apêndice do Senhor dos Anéis só. Então, cara, é difícil pra eles. Então não escolhesse fazer a parada. Cara, não é escolher fazer. Eles queriam fazer a obra do Senhor dos Anéis e a Tolkien Estate vendeu essa parte pra eles. Então não fizesse? Não, cara, que então não fizesse? Deixa de pensar pequeno, sabe? Tem que ter coisa de Senhor dos Anéis. Tem que ter produtos saindo, sabe? E nem todos os produtos que saírem vão ganhar a Copa do Mundo, cara. Nem tudo vai ganhar 11 Oscars, que nem o Retorno do Rei ganhou. Mas, cara, o que importa é a gente ter bastante coisa saindo, pra gente angariar novos leitores, pra gente poder difundir a cultura de Tolkien, todo o universo que ele criou, entendeu? Nem todo jogo vai ser excepcional que sair de Tolkien, mas de vez em quando, um dele vai ser legal, entendeu? E aí já entra em mais um fanservice que eu gosto, já vou botar a cena aí pra vocês compararem. A Nori dizendo pra ele, né, tipo... admita, a gente tá perdido, estamos andando em círculo, não sei o que é exatamente. O Frodo e o Sam conversando em Emyn Muil, quando eles estão ali nas duas torres, logo depois que eles se separam da comitiva, no início das duas torres, e que o Sam fala, senhor Frodo, admita, estamos perdidos. E depois ele fala assim, estamos andando em círculo, não sei o que, blá, blá, blá. Então assim, cara, é exatamente, e são hobbits falando, e ali a gente vê essa cena também acontecendo, e é muito legal, porque eu gosto desse fanservice, porque me faz lembrar os filmes, e eu sinto saudade dos filmes também, e é gostoso isso, né? Aí logo depois tem essa cena magnífica deles, assim, da Nori e eles se entreolhando, assim, que eles já estão super se entendendo, né, assim, eles têm super sinergia já, o Estranho e a Nori. E aí, tipo assim, faz brotar aquela comidinha igual você fez lá naquela árvore e tal, e ele, não. E é muito bom, e ele pede pra ela se afastar, e ela fica fazendo umas caras e bocas, assim, eu curti muito essa cena também, achei bastante boa. Nasce aqueles insetos lá e, caraca, meu irmão, os dois são muito Timão e Pumba, né, cara? Quando eu vi essa cena, eu já logo pensei, né? Viscoso, porém gostoso. Aquela cena do Timão falando e eles comendo os insetos. Que na verdade é o Pumba que fala, né? Muito boa, enfim. E aí, cara, você vê que entre eles volta a ter diálogos ricos. E é um núcleo que tem diálogos muito ricos e eu gosto muito disso, porque é isso que faz a gente trazer o Tolkien pra gente, né? Essas frases de sabedoria, de impacto, isso é muito Tolkien. E é bem legal porque ali nesse núcleo isso volta a ter e eu gosto e mostra que a série tá corrigindo os problemas que apresentaram na primeira temporada. Aí, de novo, já vem mais um fanservice e pra mim maravilhoso, porque a gente entra em Lindon de novo, mas dessa vez nos Portos Cinzentos. Cara, e a gente conhece Círdan, o marinheiro, que já é o Elfo Barbado, que eu sempre falei pra vocês, que vocês vão ver o primeiro Elfo Barbado da história e tal, não sei o que. E a gente vê o Círdan. Mas antes da gente ver o Círdan, a primeira cena que a gente
que a gente vê ali dos Portos Cinzentos, cara, se você olhar o mesmo take, da mesma visão, cara, dos Portos Cinzentos que a gente vê no Retorno do Rei, entendeu? Aquela mesma visão, daquele mesmo ângulo, né? Você mostra as montanhas lá no fundo. Cara, isso é muito legal. De novo, mais uma vez esse fanservice. E eu vou mostrando pra vocês durante toda a temporada. Eu vou mostrando essas curiosidades pra que vocês possam ver, tá? E aí, cara, vem o Círdan. Que personagem incrível. Que personagem maravilhoso. Cara, um cara bonitaço, né? Um coroaço, assim, bonitão. E que paz que ele passa, né? Que sabedoria, que coisa, que calma. Cara, eu queria muito ser amigo do Círdan. Já é o meu personagem. Acho que já é um dos meus personagens preferidos, assim, sem dúvida já é um dos meus personagens preferidos. Eu curti muito ele ali. Cara, e aí a gente vê o Elrond ali chegando, né, escondido, porque ninguém pode saber que ele tá ali e tal, natural, ele se esconde e ele encontra Círdan. E aí começa um diálogo muito legal e tal. E quando o Elrond sugere dele destruir os anéis, cara, você vê que o Círdan levanta uma questão muito legal dessa fenda que poderia ter, que mano e tal. E eu acredito que isso seja um resquício de toda a inundação que houve na Primeira Era, tá? Para o término da Primeira Era. Mas eu acredito que seja também um local onde Maglor possa ter jogado uma das Silmarils. E ela ter se perdido pra sempre ali. Porque ela foi jogada no mar e numa fenda do mar e etc. Então, assim, eu acho que pode ter alguma coisa aí, tá? Eu tenho uma teoria sobre o Adar que depois eu falo pra vocês que eu acho que ele poderia ser. Eu acho que a série poderia ter colocado ele como como Maglor. Porque Maglor é um elfo que ficou perdido na história e ele pode ter se jogado no mar, mas Tolkien não afirma isso. Então, assim, se você olhar, ele tá sempre com uma manopla na mão e o Maglor queimou uma das suas mãos porque ele segurou a Silmaril. Cara, só mostra sempre uma das mãos do Adar, a outra tá sempre com essa manopla. Cara, ele tá com a armadura dos Noldor, sabe? A armadura do Adar é dos Noldor. Então eu tenho uma teoria dessa. Eu ainda vou pesquisar e estudar melhor sobre isso pra poder trazer algo mais concreto pra vocês. A série botou uma fala pra ele lá na frente, eu vou comentar sobre isso, que destrói um pouco essa minha teoria. Mas, enfim, eu não sei ainda. Vou dar uma estudada melhor sobre isso pra poder trazer pra vocês, tá bom? Bom, aí a série vai e já joga de novo pra sede de Lindon ali, né? Sai dos Portos Cinzentos, voltando ainda em Lindon, mas ali com Gil-galad. E aí, cara, mostra, assim, Lindon... Começa a mostrar outros detalhes de Lindon que eu gosto bastante, assim. Que eu acho que a série, sim, tá bem produzida, que ela tá bem... Foi bem investida em detalhes, etc. Você vê que, cara, o lugar, o negócio em tubo, onde vai botar a mensagem que vai ser enviada pro Celebrimbor, é uma parada bonita, cheia de joia, bem élfica. Cara, bem Noldorin. Eu gosto bastante, eu tenho gostado bastante dessa questão visual da série. Isso, cara, eu acho que quem tá reclamando disso, porra, cara, não é possível que tenha algum argumento plausível pra isso em si. E, cara, não adianta querer ficar comparando série com filme. A verba do filme é pra ser colocada em uma única coisa. A série, ela tem uma história muito mais extensa, ela vai mostrar muito mais núcleo, ela vai mostrar muito mais coisa. Então, cara, é diferente. Para de querer comparar filme com série. Para de querer comparar os filmes do Peter Jackson com a série. Cara, não dá. Não dá. Você tem que parar de... Cara, você tem que comparar maçã com maçã. É isso que você tem que começar a comparar. Se você quiser trazer argumentos plausíveis pra gente poder estar discutindo aqui, tá bom? Aí começa o Gil-galad também dar aquele esporro na Galadriel, né? Aquela coisa. E aí ele fala, eu devia ter te jogado na Charneca Ethel, né? Essa Charneca Ethel é muito legal, gente, que é uma areazinha que ela fica colada ali nas Misty Mountains, do lado esquerdo, acima de Valfenda, pra quem quiser se localizar no mapa. E essa charneca, na verdade, é o lar de uns trollzão, tá ligado? De uns orcs e uns trolls ficam lá. Inclusive, é nesse lugar que Celebrian, que é a esposa do Elrond, que é a filha de Galadriel, e talvez você não saiba disso, mas tem essa parada aí, tá? A Galadriel, ela acaba virando depois a sogra do Elrond lá no futuro, tá? Então a mãe da Arwen é a filha da Galadriel, a Galadriel é a avó da Arwen, e ela é sequestrada, tem essa história. Depois eu pretendo contar em vídeo pra vocês, se vocês quiserem saber, eu gravo um vídeo pra vocês, deixa no comentário aí. Ela é sequestrada e tudo mais, e enfim, ela fica nesse lugar, na Charneca Ethel. Assim como também esses trolls que a gente vê lá no Hobbit, que viram pedra, né, com aquela história toda do Gandalf, eles descem da Charneca Ethel pra Trollshall, que é a mata dos trolls ali, em
quase chegando em Valfenda ali, né? É exatamente de lá que esses trolls vêm. Então esse lugar é bem conhecido na Terra-média por várias coisas. E é engraçado porque a Galadriel vira no final desse discurso que o Gil-galad fala que deveria jogar ela lá. Mas por que você não jogou então? Ela é muito revoltadinha. Essa revoltadinha, eu gosto dessa revoltadinha porque é diferente do que as pessoas que criticam sem ter conhecimento de causa, que nunca leram a natureza da Terra-média, nunca leram lá o Contos Inacabados, acham que a Galadriel não é, mas ela é exatamente assim, tá? Rebelde. Ela é rebelde, ela é descrita como rebelde. Essa palavra que o Tolkien usa pra ela, rebelde. E é maneiro porque ela enfrenta, né? Ela enfrenta até porque, cara, ela é da família do Gil-galad, né? Ela é da família dele, apesar dele ser da linhagem real e ser o rei, ela é da família dele, então ela tem intimidade e ela faz isso mesmo. Pra galera que reclama, né? Porque a Galadriel é sábia e não mostra a sabedoria, tá aí mostrando a sabedoria dela, quando o Gil-galad, porra, fala que pode achar que ele tá morto, ela fala, ele não tá morto, e depois que ela mata a parada, ela fala, ó, cara, ele foi buscar alguém que possa convencer a gente, ele foi buscar alguém sábio, alguém que a gente respeite, e ela já matou a charada ali. Por quê? Porque ela é inteligente pra caralho, porque ela é sábia pra caralho, e ela é tão sábia pra cacete, que todo mundo, porra, sabe, ficou, porque ela é aí, porque a Galadriel tá errada, e não sei o quê, que a Galadriel era a única certa na primeira temporada inteira quanto a Sauron. Ela era a única certa, que Sauron tava vivo. Todo mundo, não, deixa de ir pra lá, não sei o quê, conversinha. E ela era sábia o suficiente pra saber que ele tava, ainda que o mal tá adormecido e etc. A série mostra, não quer ver também, as pessoas não querem ver as coisas também, né? A gente tem que perceber isso. E aí, cara, Galadriel chegando, tentando convencer o Elrond, né? Pô, meu amigo, vamos lá e tal, barará, e etc. Não consegue convencer ele e ela ainda se dá mal, porque Círdan já foi. O Elrond convenceu o Círdan de destruir os anéis de fato. E o Círdan já foi, meu amigo. E aí, meu amigo, o Círdan já foi. Mas o que acontece com o Círdan lá, quando ele tava lá na frente do episódio e, porra, dá aquela chacoalhada, o anelzinho cai, ele pega o saquinho, ele escuta o plim, pim, pim. E aí, meu amigo, ele é corrompido pelo anel, brincadeira, porque os anéis dos elfos não têm esse poder de fazer com que a galera seja sucumbida. Mas ainda assim, né, a beleza era tamanha, ele fica assim, bichão, caraca, isso aqui vai servir pra gente usar aqui na parada boa, meu irmão. E aí ele resolve voltar lá na frente, a gente vê. Mas, cara, eu gostei do Círdan. Eu vou falar pra vocês, hein? Eu pago pau pro Círdan. Curti o Círdan. Círdan virou meu elfo preferido. Volta lá pro leste e aí a gente vê a volta da Pop, né? Da Papoula. E aí, cara, é muito legal porque, assim, a amizade dela com a Nori era muito... É muito legal. Essa coisa do Hobbit, né? Dos Hobbits, esse lance da amizade é muito foda, né? Isso é uma coisa lá da terceira era do Senhor dos Anéis, que a gente pôde ver na história do Senhor dos Anéis, em si do... Cara, os Hobbits são maravilhosos, né? Pronto, eu não vou ficar justificando. Os Hobbits são maravilhosos. E eu gosto muito desse lance, dessa relação entre eles. E eu fiquei feliz dela voltar, porque eu achei que ela ia... Eu gostava da personagem, e aí de repente teve essa quebra, né? Porque a Nori foi embora com o estranho. Mas assim, eu curti essa volta e foi bom. Eu achei mais uma vez a série consertando aquilo tudo que eu falava, da sensibilidade. Cara, com uma sensibilidade incrível de o lance deles se encontrarem ser a música, que é uma música, cara, sensacional, que eu já era apaixonado na primeira temporada, entendeu? Que eu já era apaixonadíssimo, e ela volta agora sendo o mapa deles, sabe? Pô, eu achei isso muito maneiro, foi muito surpreendente, eu gostei demais disso, pô, ponto positivíssimo pra série nesse sentido. The sun is fast falling beneath trees of stone. Cara, essa música é sensacional, é muito maravilhosa e, porra, foi genial essa parada ser o mapa deles. Eu curti demais isso. E aí, meu irmão, critica quem quiser aí, porque pra isso não tem justificativa, não. Esse aí não tem justificativa. Bom, voltamos para o Adar, que liberta o Halbrand, caiu no papinho do Halbrand. E aí ele conta, tem um diálogo bem legal entre ele e o Halbrand, né? Antes dele libertar, que ele conta que ele foi um dos primeiros elfos a serem aprisionados, que ele estava no primórdio, e ele fala isso, eu estava nos primórdios da Primeira Era, né? E eu fui um dos 13 que foi prometido, um monte de coisa, etc, blá, blá, blá. E isso quebra a minha teoria que eu falei pra vocês lá dele ser um Maglor, né? Mas eu não sei se eles vão botar, eu não sei realmente, ainda continua sendo uma incógnita pra mim. O mais plausível com esse discurso dele é que ele realmente seja um dos elfos que despertaram no leste, no lago de Cuivienen, né? E foram raptados antes dos Valar chegar lá,
no lago para poder e ter aquela primeira guerra contra o Melkor, etc. Ele foi um dos elfos que foi raptado e foi torturado, de fato, para poder ser transformado em um orc, né? A gente sabe que Tolkien escreveu algumas maneiras que os orcs poderiam nascer, mas como que os orcs nasceram, de fato, mas essa talvez seja a maneira mais plausível e que Tolkien, de fato, trabalhou mais em cima, né? Cara, ele pode ter sido um desses elfos. Agora eu não sei como é que vão contar essa história, o que vão fazer, mas o que eu acho interessante é que talvez, como se foi um dos primeiros, já não foi de cara que nasceram os orcs, né? Não foi da primeira tentativa que nasceram os orcs, por isso que ele ficou nessa meia metamorfose, digamos assim, né? E só depois que os orcs foram aprimorados e se transformaram nos orcs como eles são de fato. A gente ainda vai ter mais história do Adar aí pra gente poder saber, mas eu achei bem bacana esse diálogo, e logo em seguida o Halbrand é solto, né? Os orcs ficam meio bolados. E aí vem a cena do Halbrand jurando lealdade pra ele poder ir embora. Só que se você reparar bem, quando ele faz o juramento pro Adar, ele não tá mentindo. Ele não mente, porque ele não faz juramento pro Adar. Ele fala: eu juro ao Senhor de Mordor, eu juro lealdade ao Senhor de Mordor, até os finais dos meus dias ou dele. Só que, cara, o Senhor de Mordor é ele, tá ligado? E ele sabe que ele é o Senhor de Mordor, entendeu? Então ele não jura lealdade ao Adar, ele jura lealdade a si mesmo. Sacou? Isso é muito bom. É uma pegada que talvez muita gente não tenha reparado, mas isso foi muito legal. E aí ele vai embora, cavalgando lá, tranquilão, né? E um ponto importante é dizer que os orcs estão seguindo ele, porque o Adar pede pra ele não deixar de ser seguido. E a outra parada genial é que ele soltou o Org e o Org matou aquele Warden, né? Que eu acho que é o Warden o nome daquele cara. E aquele cara nojentão mesmo, tinha que morrer. E, cara, porra, o Org mata ele e ele só dá aquele sorrisinho. Cara, ele dá um sorrisinho assim. Cara, o Charles Vick, que é o ator do Anatar, do Halbrand, né? E provavelmente vai ser o Sauron também. Eu acho a interpretação dele excelente. Gosto muito do ator, acho que caiu muito bem. Acho que esse cara tá vivendo um excelente, até agora, Halbrand. E mais pra frente, Anatar. Mas isso a gente vai falar na análise do segundo episódio, a gente não vai falar aqui. Mas eu já de cara já digo pra vocês que eu gosto muito da atuação dele. Cara, aí a gente volta pra Lindon pra quase terminar o episódio. E aí tem a música do Eldalie, né? Que o Gil-galad canta, que é muito legal, muito bonita. É uma música toda em Sindarin. Cara, um lamento, enfim, que eles estão indo embora, porque os anéis, né, eles não sabem que vão voltar até então, e, cara, e é um lamento, e eu gosto muito dessas músicas. Eu, inclusive, tenho uma banda que eu gosto muito, é uma banda, né, um grupo musical que se chama Clamavis Profundi, quem quiser procurar no Spotify. Esses caras pegam as poesias de Tolkien que estão escritas nos livros, né? Então fulaninho cantou isso. Então fulano cantou isso em Lamento a Boromir. E eles transformam e musicalizam essas letras e transformam em músicas. E eu acho muito legal porque se assimila muito a essa questão do Gil-galad ali cantando, essas canções que a gente nunca vai ver, né? Senão com a série aí, com esses grupos incríveis que existem, que fazem esse tipo de trabalho. É muito legal, Clamavis de Profundis, depois procurem lá que vocês vão gostar. E aí volta o Gil-galad destruindo a moral dele com o Elrond, né? O Elrond fica com aquela cara de tacho, volta ele, e aí mostra ele falando da perfeição. Achei legal essa frase que ele fala que a perfeição só existe em Valinor, mas aí ele volta falando pro Gil-galad, cara, a perfeição existe aqui também, né? Fora de Valinor também. E aí, cara, ele mostra o anelzinho dele, e aí, cara, mostra a mãozinha do Gil-galad ali. Pô, o Gil-galad que já, porra, passou ali na Vivara o rodo, né? Porque o cara 200 anéis na mão, já tinha percebido isso na primeira temporada, mas aqui cabe a gente falar mais. Porra, 200 anéis na mão do maluco do poder ali. E aí é legal, porque, cara, a gente vê todos os elfos botando os anéis, né? Cara, e eu achei interessante como que os anéis foram distribuídos, né? Porque o Gil-galad toma um sustinho, cai os 2 anéis no chão, e aí, cara, a Galadriel pega um anel dela, né? Porque ele vai rolando até ela, pega ela, né? Porque Tolkien também nunca descreveu exatamente assim, tipo, o anel foi dado para esse por causa disso, foi dado por causa daquilo, por causa disso. Não tem. Ele diz que foram dados a esses elfos. Então a série encontrou uma maneira de, tipo, dar esses anéis para esses elfos, né? O Círdan
foi porque ele foi jogar fora e ele falou, não, meu irmão, vou pegar uma parada dessa pra mim. Pô, o Gil-galad, que era o rei dos Noldorin, fazia todo sentido estar com ele, e a Galadriel, que era a parada ali, que era a defensora da parada, e a parada rolou até ela, escolheu ela, né? Eu achei bem legal essa maneira que a série colocou. E aí, cara, logo em seguida que a Galadriel põe um anel, você vê a árvore de Lindon voltando a brilhar e etc. Lembrando que isso não está no lore de Tolkien ali especificamente, mas foi uma maneira que a série encontrou de colocar o Mithril na parada, entendeu? Justificar o Mithril. Por que o Mithril entrou? Porque Tolkien nunca tinha descrito sobre o Mithril muito. Era só um metal. Mas a série, pô, só um metal? Não, cara, vamos dar uma importância pro metal. Vamos criar problemas, né? Uma série precisa ter problemas, ela precisa ter problemas a serem resolvidos, né? Não é só o principal, não é só o Sauron, você tem outros arcos pequenos que precisam ser preenchidos para que a série fique, que te prenda, né? E a série acabou encontrando essa doença de Lindon e até nessa justificativa de que faz o anel, usa o anel, não usa o anel, entendeu? Com Mithril, e enfim, e aí a gente vê a árvore ali brilhando novamente e o Elrond saindo extremamente decepcionado, bolado com a Galadriel, tipo, caralho, puta merda, tipo, muito puto, ele sai muito puto mesmo, decepcionado, ele não fala nada, ele olha no olhinho da Galadriel e fala assim, só isso, né? E aí, cara, a gente vê mais um fanservice, que é essa cena da mãozinha dos anéis, dos elfos, que a gente vê essa cena onde? Lá no prólogo da Sociedade do Anel, no início, na introdução do filme, do primeiro filme do Peter Jackson, os anéis sendo mostrados na mão dos elfos exatamente dessa maneira. E ó, eu vou trazer pra vocês sempre que eu entender essas comparações, assim, que eu entender que tem essa pegada de Peter Jackson aí, eu vou trazer pra vocês porque eu acho isso uma curiosidade muito legal e, assim, comenta aí se vocês gostam disso ou não, porque eu acredito que vocês vão gostar disso. Então, por isso que eu vou trazer, mas enfim, se vocês acharem que não, eu paro de trazer. Mas diz aí o que vocês acham pra eu poder tá trazendo isso aí pra vocês. Cara, aí a gente vem pra cena final do Halbrand de fato chegando em Eregion pra falar com Gil-galad, e aí ele se entreolhando lá da torre da forja de Gil-galad pra portãozinho lá que ele tá chegando. Curti as armaduras dos elfos, bastante verde ali em Eregion, bonitas. Queria ver elas mais perto ainda. Tô tomada assim de longe, né? Uma tomada mais aérea de Eregion, e aí você vê o tamanho da cidade, que era uma cidade extremamente importante naquela época, na Segunda Era, no universo de Tolkien, na Terra-média. E, pô, a cidade é linda, né? Que vai cair em breve e a gente vai ver essa temporada ela caindo. E aí acaba o primeiro episódio e eu vou falar assim que esse primeiro episódio eu fiquei muito satisfeito, eu gostei muito. Como eu disse aqui na análise, tem uma coisa ou outra que a mim não foi muito legal, mas é uma questão de gosto, tá, gente? Uma questão de opinião. Mas eu acho que no geral, tecnicamente, roteiro, direção à série, nesse primeiro episódio acertou muito. Eu vou trazer pra vocês a análise do segundo episódio. Vocês vão continuar entendendo aí o que eu tô achando, o que eu, já penso. A gente já vai começar a crescer mais, tá? Tanto a do segundo quanto a do terceiro. Tá bom, galera? E na semana que vem a gente traz a do quarto pra vocês verem também aí, assim que sair o episódio pra vocês. Galera, obrigado. Essa foi minha análise. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou também, não tem problema. Vocês não são obrigados a gostarem de tudo que eu falo. Deixa no comentário aí. Já segue a gente no canal pra você receber novos vídeos também, já ativa a bandeirinha, porque a gente, cara, vai gravar muito conteúdo nesses próximos meses. Vai ser uma massacration aqui de conteúdo. Então, se você gosta, se você quer saber mais desse universo do Tolkien, cara, já ativa o sininho, a bandeirinha, ativa o farol de Gondor, faz o que vocês quiserem aí, curte, compartilha pros amigos, que vai ajudar muito a gente aqui. E eu agradeço a vocês e até o próximo vídeo. Fui!